eu tenho uma pergunta para você. Qual é o seu propósito na vida? Qual é a sua missão? Por que você está aqui? Qual é o sentido da vida? Eu não sei quanto a você, mas eu acho essas perguntas difíceis de se responderem, quiçá até um tanto intimidadoras. A humanidade vem tentando responder essas perguntas, um tanto abstratas, há séculos. Para Aristóteles, a função exclusiva do homem é a atividade da alma que pressupõe o uso da razão. Seria então o pensar. E esse exercício do pensar, a característica fundamental do homem, garantiria um certo modo de vida em direção à felicidade. Isso até faz sentido, afinal, a maior diferença do Homo sapiens para as outras espécies é que nós somos capazes de pensar e exercer a razão, de imaginar o futuro, fazer planos e saber do inevitável fim que nos espera. Um cachorro age instintivamente. Ele até pode ser treinado para tarefas mais específicas e também é capaz de ficar triste caso fique preso em casa, mas contanto que ele possa correr, comer e dormir, ele está feliz. Um cachorro não necessita de um propósito significativo na vida, diferente dos humanos. O cachorro só vive. Muitos dizem que nós precisamos de um propósito para viver, de algo pelo que lutar. Sem isso, nossa vida não tem significado. Todos nós vamos morrer um dia, e o fato de nós sabermos disso é o que torna necessário esse propósito. Nesse caso, o sentido da vida quem dá somos nós, através dos nossos objetivos na vida. Muitos dizem que nós vamos morrer sem descobrir qual é o sentido da vida. Outros dizem que a vida não tem sentido nenhum e a gente só tem que viver e fechar o bico. Então, querer definir qual é o propósito do ser humano, qual é o meu propósito, o seu propósito, o propósito do Zé do pastel lá da esquina, é algo muito difícil, subjetivo e muito provavelmente impossível. Então, por que não tentamos uma pergunta mais fácil? Qual é o propósito de um brinquedo? Agora ficou fácil, afinal, o brinquedo foi inventado pelos seres humanos. E tudo que o ser humano inventa tem um propósito, uma utilidade óbvia. A única exceção sendo os vídeos do Resident Evil. Uma vassoura serve para limpar, um livro serve para se ler e um brinquedo serve para que uma criança brinque com ele. A criança se diverte com o brinquedo e, por isso, fica feliz. É claro que também existem brinquedos para pets e brinquedos para um público mais avançado. Mas no caso de brinquedos para crianças, podemos concordar com a seguinte afirmação: o propósito de um brinquedo é fazer uma criança feliz. É claro que depende do ponto de vista. Se você é uma empresa, então o propósito de um brinquedo é gerar uma montanha de dinheiro. Se você é um pai ou uma mãe, o propósito é deixar seu filho entretido para que você não tenha que dar atenção para ele. Apesar de que hoje em dia usa-se smartphones e tablets para isso. Mas a consequência final disso tudo é fazer uma criança feliz. Se as crianças não gostassem de brinquedos, eles não existiriam. Apesar dos brinquedos terem um propósito simples, a série de filmes da Pixar, Toy Story, expande tanto nesse simples conceito que nos leva a várias reflexões. A premissa de Toy Story é simples. E se os brinquedos fossem entidades vivas, que, quando não estamos olhando, falam, pensam, têm sentimentos e conflitos? Quando você dá a habilidade de falar, pensar e sentir para um objeto inanimado, como um brinquedo, você automaticamente coloca em jogo aquilo que mais aflige o ser humano, a busca por propósito. Não é simplesmente, olha que engraçadinho, os brinquedos estão falando. Nesse cenário, o propósito simples do brinquedo, de fazer uma criança feliz, gera diversos questionamentos, pois você não pode simplificar assim a vida de um ser pensante. Se eu sou um brinquedo, então o meu propósito é o de fazer uma criança feliz. Mas no caso, é apenas uma ou são várias? Eu tenho que ter um dono ou se uma criança brincar comigo brevemente no parque ou na creche também conta? E se eu tiver um dono e ele crescer, o que eu faço? Se me colocarem no lixo ou me deixarem pegando poeira no sótão, devo aceitar isso ou fujo dessa situação? E se a criança for muito violenta comigo? Ou se a felicidade da criança está em me desmembrar e me explodir, devo fazê-la feliz mesmo assim? E se eu quiser ser vendido para exposição, também conta? E se ninguém me comprar? E se eu estiver defeituoso? E afinal, o que acontece se eu não cumprir com esse propósito? Vai ter alguma consequência? Todos esses questionamentos são explorados em Toy Story, porque a essência do filme é a perspectiva que os brinquedos têm diante desse propósito, de fazer uma criança feliz. Cada brinquedo enxerga esse propósito de uma maneira diferente, e o modo de agir diante disso é o que determina o caráter e a personalidade de cada brinquedo. Então vamos começar com o primeiro Toy Story, de 1995. Depois que o Andy e seus brinquedos são introduzidos, imediatamente nos deparamos com o primeiro receio dos brinquedos. É a festa de aniversário
do Andy. Ele vai ganhar vários presentes e os brinquedos estão com medo de serem substituídos. Esse medo da obsolência e do abandono é algo constante na vida de um brinquedo, principalmente daqueles que têm um dono específico. Ironicamente, aquele que não estava preocupado em ser substituído por ser o favorito do Andy, o Woody, é o que acaba sendo deixado de lado quando o boneco Buzz Lightyear entra no quarto. Uma característica importante de Buzz é que ele não tem consciência de que é um brinquedo. Ele acha que é, de fato, um patrulheiro espacial, o que faz com que ele tenha um ego bastante inflado, contribuindo para a inveja de Woody. Woody é o líder da turma de brinquedos, justamente por ser o favorito de Andy. Mas quando Buzz começa a tomar o seu lugar, ele fica com inveja, afinal, ser o brinquedo favorito de uma criança é algo especial. Toda criança tem vários brinquedos, mas somente um é o favorito. A maioria desses brinquedos aceitam seu papel secundário. É muito melhor do que ser abandonado ou mofar na prateleira da loja. Mas o Woody, acostumado com ser o favorito, não aceita isso. Sua tentativa de sabotar o Buzz é o que faz com que ele caia da janela e os dois vão parar no quarto do Sid. Sid aparece antes no filme. Ele é introduzido como uma criança que tortura brinquedos por diversão. Apesar do propósito de um brinquedo ser o de fazer uma criança feliz, fica claro que esse não é o caso se isso envolver destruir ou desmembrar o brinquedo. Nenhum dos brinquedos do Andy gostariam de estar em posse do Sid Phillips, ou seja, a vontade dos brinquedos tem peso na hora de fazer as vontades de uma criança. No quarto do Sid, encontramos uma realidade totalmente diferente da do quarto do Andy. Assustados, Woody e Buzz fogem do quarto, mas precisam se separar quando o cachorro do Sid, o Brutus, acorda. Buzz cai num quarto com televisão e vê um comercial seu, em que ele finalmente descobre que é um brinquedo. Anteriormente, o Woody tentou falar para Buzz que ele era apenas um brinquedo, mas ele não acreditava, mas agora ficou claro para ele. Isso causa um grande impacto emocional em Buzz. O patrulheiro espacial com um ego enorme descobre agora que é apenas um brinquedo pequenininho que pertence a uma criança. Descobri agora quem eu sou, eu vim em paz. Você é um brinquedo, você não voa. É normal que Buzz tenha ficado triste com isso. Seu propósito de vida, que era defender a Terra e explorar outros planetas, não passava de uma ilusão. Ele é apenas o brinquedo de uma criança, assim como dizia o Woody. Para confirmar isso ainda mais, Buzz tenta voar pela janela, mas não consegue e quebra seu braço. Após uma crise depressiva que é explorada de forma humorada, Woody tem uma conversa séria com Buzz a respeito do propósito de um brinquedo. Casa do Andy ou do Sid, qual é a diferença? Buzz, você sofreu uma grande queda, não está raciocinando direito. Não, Woody. Pela primeira vez eu estou raciocinando direito. Você tinha razão, eu não sou um patrulheiro do espaço. Não passo de um brinquedo idiota feito em Taiwan. Olha aí. Ah, não, espera aí. Ser brinquedo é bem melhor do que ser um patrulheiro do espaço. Tá bom. Não, é sim. Olha, naquela casa tem um garoto que acha que você é o maior. E não é porque você é um patrulheiro do espaço. É porque você é um brinquedo. É o brinquedo dele. Buzz então vê o nome de Andy em seu pé e tem uma epifania. Essa cena é muito boa, e quando criança eu nem tinha me dado conta da profundidade dessa mensagem. Buzz estava deprimido, pois achava que era uma coisa que ele não é, e agora que descobriu que não passa de um brinquedo, ele não tem mais propósito na vida. No entanto, Woody fez ele ter uma outra visão das coisas, a de que ser um brinquedo é até melhor que ser um patrulheiro espacial. É muito legal o contraste de tom entre o Woody querer jogar na cara de Buzz anteriormente que ele era só um brinquedo, comparado a agora que ele quer convencer o Buzz de que ser um brinquedo é uma coisa boa. Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear! É só um boneco com movimento! Você é o brinquedo de uma criança! Buzz vê a importância que Woody dá à sua missão de ser um brinquedo e fazer uma criança feliz. Buzz entendeu que não pode fazer a diferença para o planeta Terra, já que não é um patrulheiro espacial, mas ele pode fazer a diferença para uma criança, e esse é o seu propósito, e é o que ele pode fazer de melhor atualmente. A maioria de nós queremos ter um impacto no mundo, queremos fazer a diferença, queremos reconhecimento por fazer coisas importantes. A verdade é que muitos de nós vamos passar a vida despercebidos, sem abalar as estruturas mundiais. Nossa morte não será homenageada na Globo por semanas seguidas. Nós não iremos aparecer em livros de história. Não vamos fazer tanta diferença assim para o mundo num geral. Mas eu tenho certeza que a sua mãe adoraria se você a ajudasse com as compras. E a sua avó ficaria muito feliz se você ligasse para ela de vez em quando ou a visitasse. Esses são os pequenos impactos que podemos ter no mundo. Todos nós
nós podemos influenciar o ambiente à nossa volta. E foi isso que Buzz percebeu. Talvez ser o brinquedo de uma criança não seja grande coisa. O Andy poderia superar a perda de Buzz. Sua mãe até poderia comprar outro boneco igual, mas não seria a mesma coisa. Se o Buzz pode fazer uma criança feliz, se esse é o alcance de sua influência no mundo, por que não se dedicar a isso? É nesse momento que Buzz aprende a dar valor a isso e resolve ajudar o Woody. E talvez você diga que o Woody só queria convencer o Buzz para poder sair dali, mas o Woody redime toda a sua inveja ao confessar que acha Buzz um boneco muito superior a ele, e que o Buzz é quem deveria sair dali e deixar o Woody para ser explodido por Sid. Isso completa o arco de desenvolvimento do Woody, quando ele supera a sua inveja em prol de fazer o que é melhor para Andy. E se isso significa que ele deixa de ser o favorito, tudo bem. Assim, os dois trabalham juntos e conseguem voltar para Andy. Um adendo a ser feito é sobre o Sid e seus brinquedos. Percebemos que os brinquedos do Sid não falam, provavelmente porque foram muito modificados por ele. Mas também dá a entender que esses brinquedos não vivem um propósito, eles simplesmente sobrevivem. Na vida, muitas pessoas que apenas sobrevivem um dia de cada vez em condições precárias nem têm tempo para pensar em um propósito, missão ou o que quer fazer da vida. O objetivo da vida dessas pessoas é viver até o dia seguinte, igual aos brinquedos do Sid. Eles não sabem qual vai ser o próximo que será explodido ou desmontado. Eles se ajudam, consertando uns aos outros. E o plano de Woody de quebrar as regras para ajudar a todos foi bastante nobre e arriscado. Eu não falei das regras até agora, que são fundamentais para o mundo de Toy Story. Os brinquedos não podem se mexer diante de humanos. Mas por que será? Porque o Woody simplesmente não fala com o Andy. A minha teoria é a de que o que dá vida aos brinquedos é a imaginação das crianças. Pulando lá para o Toy Story 4, a única razão do Garfinho, boneco feito pela menininha Bonnie com restos de lixo, ganhar vida é porque ela enxergou ele como um brinquedo, usando sua imaginação. Se as crianças, no geral, soubessem que os brinquedos estão vivos, eles deixariam de ter vida. É meio que um paradoxo, mas a ideia é a de que a imaginação das crianças é basicamente o ar dos brinquedos. Sem isso, eles não são capazes de viver e viram apenas pedaços de plástico estáticos, como é na vida real. É claro que no caso do Sid não foi grande coisa ter tido essa experiência, e na terapia vão convencê-lo de que foi tudo coisa da cabeça dele. Ok, isso conclui o primeiro filme e ilustra bem o propósito de um brinquedo, o de fazer uma criança feliz. Mas e se a criança enjoar de você? É disso que se trata a sequência, Toy Story 2, de 1999, o medo da obsolência. No filme, Andy acidentalmente rasga o braço de Woody, o que faz com que Woody tenha medo de ser deixado de lado, pois isso deixa em pauta que brinquedo não dura para sempre, como a mãe do Andy coloca. Conhecemos então outro brinquedo, o Wheezy, que foi deixado de lado na prateleira há muito tempo, e a mãe de Andy decide vendê-lo na venda de quintal dela, ilustrando, mais uma vez, o destino inevitável que os brinquedos têm em relação à obsolência. No entanto, diferente dos filmes futuros, aqui entendemos isso como algo ruim, que deve ser evitado a todo custo, tanto que Woody tenta salvar o Wheezy e acaba sendo roubado por um homem. Este homem, chamado Al, rouba Woody para fins de colecionador. Ele é a única peça que faltava para completar sua coleção do Rodeio do Woody, um programa que era popular antigamente, do qual Woody era protagonista. O Al quer vender essa coleção para o Japão, para que os brinquedos fiquem em exibição em um museu, o que não faz muito sentido, porque o Japão não tá nem aí para cowboys, rodeios, velho oeste e faroeste. Tanto que o comercial da Marlboro, que tem um claro apelo ao estilo de vida cowboy clássico do velho oeste americano, não deu muito certo no Japão. O Woody não conhecia o programa do qual era a origem, e ele fica bastante impressionado com a quantidade de merchandising que saiu do programa, e também curtiu o programa em si, assistindo todos os episódios e ficando chateado quando soube que cancelaram antes da conclusão da série. Depois que a surpresa inicial passou, ele fala para Jesse, Mineiro e Bala no Alvo, os outros brinquedos vivos da coleção, que não pode ir com eles para o Japão, pois pertence a Andy. Jessie fica irritada com isso, tendo medo de ser guardada de novo. Eventualmente, Woody fala com a Jessie, e aqui vemos os reais motivos de ela querer ir para o Japão. E não é por causa de anime. Em um flashback, vemos o quanto a antiga dona da Jessie, Emily, era apegada a ela, o que fez com que a Jessie também se apegasse à sua dona. Só que logo percebemos que isso não é bom, pois vemos Emily crescer e deixar a Jessie e seus antigos brinquedos de lado. Jessie ficou um tempão embaixo da cama, esquecida, acumulando poeira. Sua dona pega uma última vez e a entrega para a doação, o que cortou o coração de plástico da Jessie. Isso faz parecer que a vida de um brinquedo está destinada a dor e sofrimento, e que isso é inevitável. Sabe? Que nem a minha vida. A relação de Jessie com a Emily mostra que relacionamentos podem ser passageiros, e que basear o seu propósito de vida em alguém pode ser algo muito autodestrutivo, e é basicamente isso que o Woody faz. Se o propósito de um brinquedo é o de fazer uma criança feliz, então ele não pode se apegar muito.
pois assim que a criança cresce, o brinquedo é deixado de lado. No mundo de Toy Story, os brinquedos têm sentimentos, e ninguém se importa com o que é feito deles depois que cumprem seu papel. A história de Jessie, mais o braço rasgado, a venda de usados e o mineiro fazendo a cabeça de Woody, os convence a ficar para ir para o Japão. Ele entende que Andy vai crescer, que isso é inevitável, e cai na ideia do mineiro de ser vendido para a exposição, pois assim ele será amado por crianças para todo sempre, só que nunca mais vão brincar com ele. Eventualmente, Buzz e a turma aparecem, e Woody é confrontado sobre sua decisão de ir para o Japão. Você não é de coleção, um item. Você pertence a uma criança. Um brinquedo de criança! E até quando eu seria? Mais um rasgo e o Andy me larga. E aí o que eu faço, Buzz, hein? Diz pra mim! Dentro desse forro existia um brinquedo que me ensinou que a vida só vale a pena quando a gente é amado por uma criança. E eu vim até aqui para salvar aquele brinquedo porque eu acreditei nele. Da mesma forma que o Woody convenceu Buzz no primeiro filme de que vale a pena ser um brinquedo e fazer uma criança feliz, Buzz precisa fazer o mesmo para o Woody agora. Isso mostra que o propósito de fazer uma criança feliz, no caso o Andy, não é um paradigma para o Woody, é algo que ele mesmo é capaz de questionar. Esse questionamento que o Woody faz de seus fundamentos, de suas certezas, vai voltar depois no Toy Story 3 e 4. Nesse momento, o Woody percebe que ele não quer ser um item de coleção, ele quer ser o brinquedo de Andy. A questão aqui não é o que o Andy vai fazer quando inevitavelmente crescer. A questão é que agora o Woody pertence a Andy, e este ficaria chateado de perder o seu brinquedo favorito. O Woody então assume de volta a sua responsabilidade como o brinquedo favorito de Andy, mudando de ideia. Aonde você vai, Woody? Você tem razão, mineiro. O Andy vai crescer. Não posso impedir, mas não vou perder isso nunca. Woody tenta convencer a Jessie a acompanhá-lo, mas esta fica apreensiva dado seu passado traumático. O Andy vai brincar com todos nós, eu sei. Woody, eu não sei, Você não daria tudo para ter mais um dia com a Emily? Vamos, Jessie, é só o que importa. Fazer uma criança feliz, e você sabe. Tudo parece bem, no entanto, Mineiro revela suas verdadeiras intenções. Ele quer ir para o Japão e não quer saber de pertencer a uma criança. Isso porque ele diz ter passado a vida inteira na prateleira de uma loja, vendo todos os outros brinquedos sendo vendidos. Fica claro seu ressentimento com essa rejeição, pois no mundo de Toy Story, todo brinquedo quer, de uma forma ou de outra, fazer uma criança feliz, a não ser que a criança seja o Sid. O Mineiro, por causa de sua dificuldade de ser vendido para uma criança, assume que o único jeito de crianças poderem apreciá-lo é se ele ficar em exposição, enquanto que o Woody e a Jessie, que já tiveram donos, sabem que eles podem pertencer a uma criança, e esta vai brincar com eles e amá-los de uma forma muito mais profunda e significativa do que uma criança admirando um brinquedo em uma exposição. O problema, nesse caso, é lidar com a rejeição do futuro. O Mineiro, de certa forma, me lembra algo que eu acredito que todos nós já passamos. Vamos ver se você consegue me entender. Digamos que você goste de música e queira ser um músico. Daí você toca seu violão, treina, faz umas composições, vai levando. Só que você nunca encontra muito sucesso nessa área. Você não consegue nem fazer parte de uma banda. Suas músicas no SoundCloud têm no máximo 10 visualizações. Até que chega um dia que você se questiona se deve seguir essa carreira ou não. Você decide que não. Arruma um emprego do qual você não gosta muito e em vez de levar a paixão pela música consigo, você começa a xingar o mundo da música, diz que ser música é coisa de vagabundo, sustentado pelos pais, que o mundo da música é corrupto, que só porcaria toca nas rádios, etc. Eu acho que sempre chega um momento na vida em que nós criamos uma visão negativa e tóxica sobre algo que a gente queria muito ser ou ter. Normalmente isso é passageiro, mas no caso de um trauma pode ser duradouro, como no caso do Mineiro. Assim como qualquer outro brinquedo, o Mineiro queria ser comprado por uma família para pertencer a uma criança que brincaria com ele. No entanto, isso não aconteceu, o que fez ele criar um ressentimento diante da ideia de ser um brinquedo de criança e, vendo o museu como alternativa, cria uma aversão diante de algo que ele sempre quis. Eu sei que eu estou interpretando de maneira muito profunda um filme de 99 sobre brinquedos que falam quando a gente não tá olhando, mas cara, é pra isso que eu estou aqui. A ironia do destino é que o Mineiro acaba ganhando uma dona. Mesmo sendo o vilão do filme, esperamos que ele tenha gostado de servir de brinquedo para a menina. No fim, deu tudo certo. Os brinquedos voltaram para Andy e Woody fala para Buzz que, em relação ao Andy crescer, vai ser bom enquanto durar. Ou seja, o negócio é aproveitar o momento e não ficar preocupado com o dia em que acontecer. Mas e quando acontecer? É disso que trata o terceiro filme da franquia, de 2010. Isso mesmo, 11 anos depois, Toy Story 3 aparece para encerrar a história dos brinquedos de Andy. Então, o Andy cresceu e os brinquedos estão tentando chamar sua atenção. Logo percebem, no entanto, que isso não adianta. Agora que o Andy cresceu,
cresceu, os brinquedos já não têm mais espaço em sua vida. A missão deles está cumprida, como disse o sargento dos soldadinhos. Convencidos pelo Woody, os brinquedos aceitam o destino de ficar no sótão, sendo que o Andy escolheu somente o Woody para levar para a faculdade, provavelmente para manter de recordação, não que ele fosse brincar com o Woody. Só que ocorre um desentendimento e os brinquedos acham que o Andy queria jogá-los no lixo, pois foi lá que eles foram parar. Com isso, eles perderam o apego em Andy e resolvem ir para a creche, entendendo que, agora que o Andy cresceu, eles têm que partir para outra. O único que ainda defende o Andy e é contra essa ideia é o Woody. O Andy já tá em outra, Woody. E agora é a nossa vez. Na creche, os brinquedos são recebidos pelo urso Lotso. Eles gostam do lugar e resolvem ficar, pois quando as crianças crescem, elas são substituídas por outras, e os brinquedos jamais entram em obsolência. Vocês não serão desprezados ou rejeitados, nem abandonados ou esquecidos. Não ter dono significa não sofrer mais. Woody é o único que ainda defende a ideia de voltar para Andy, e é isso que ele faz. No entanto, acaba sendo levado por outra criança, Bonnie. Logo os brinquedos descobrem que caíram numa cilada, já que a turma que eles pegaram foi a de crianças mais novas, que são muito violentas na hora de brincar. Ao tentar resolver a situação, Buzz descobre que Lotso é um tirano que submete os novos brinquedos à turma de crianças pequenas, para que, assim, ele e sua turma fiquem tranquilos na sala borboleta, que é a de crianças mais velhas e jeitosas. Na casa da Bonnie, Woody relembra o que é ter uma criança brincando com você, depois de tanto tempo guardado. Mesmo assim, não desiste da ideia de voltar para Andy, só que muda seus planos ao descobrir as verdadeiras intenções de Lotso e resolve voltar para a creche para salvar os seus amigos. O Lotso é um caso parecido com o do Mineiro. Ele tinha uma dona que era bastante apegada a ele. Depois que seus pais esqueceram ele e outros dois brinquedos da Daisy na rua, eles têm que voltar por conta para a casa da menina. Depois de muito tempo, eles chegam, e Lotso descobre que ele foi substituído por outro ursinho igual a ele. Mesmo não tendo substituído os outros dois, ele os leva junto em sua revolta. Depois de um tempo abandonados, os brinquedos descobrem a creche Sunnyside, onde Lotso, agora mudado, vira o poderoso chefão do local. O discurso de Lotso diante do propósito de um brinquedo é bastante parecido com o do Mineiro, e nesse caso tem base em sua experiência traumática com a Daisy. Ela te amava, Lotso. Ela nunca me amou. Tanto quanto qualquer criança ama seu brinquedo. Somos todos lixo, esperando para cair na lixeira. Brinquedos são isso aí. Assim como o Mineiro, Lotso reforça que brinquedos não passam de lixo, que serão abandonados pelos seus donos, esquecidos, e que não servirão para nada. A Jessie também foi abandonada por sua dona, assim como os brinquedos foram abandonados por Andy naquele momento. No entanto, parece que o trauma de Lotso tem como base a substituição. Se ele não fosse esquecido aquele dia, ele poderia acompanhar a Daisy até ela crescer. Será que se esse fosse o caso, ele não teria se tornado no que tornou? É improvável, pois o caráter de um brinquedo não é determinado pelas suas experiências difíceis, mas sim como ele reage diante delas. Uma pessoa passando por dificuldades financeiras pode seguir o caminho do crime ou não. É claro que nada é tão simples assim, tudo depende do contexto. Essa é uma discussão muito complexa. Depois disso, os brinquedos vão parar no lixão, perto de serem derretidos na caldeira. Essa cena é muito boa, porque mostra os brinquedos aceitando o seu destino, já que naquele momento não tem o que ser feito para sair daquela situação. E a verdade é que se eles forem derretidos ali e agora, eles não farão muita falta no mundo. Só o Andy que talvez dê falta do Woody. Eles já cumpriram seu papel em vida fazendo uma criança feliz, e agora podem ir em paz. E cara, essa cena em um filme dito para crianças é muito forte. Os brinquedos se olham sem falar nada, pois sabem que não tem o que fazer. Acabou. Eles aceitaram o fim inevitável. Enfim, surge o Deus Ex Machina óbvio, literalmente um deus. E o legal é que é uma alusão ao primeiro filme. Depois de todo esse inferno, os brinquedos consideram que o destino deles no sótão do Andy pode não ser tão ruim, e é para lá que eles vão. Só que o Woody, então, acaba mudando de ideia, questionando o seu paradigma mais uma vez. Ele vê a mãe de Andy se despedindo dele, pois ela já cumpriu o seu papel na vida de Andy, e agora só manterá contato à distância, e, talvez ocasionalmente, mandará alguma ajuda, assim como as mães costumam fazer. A dura verdade é que o Woody e os outros brinquedos terminaram sua missão com o Andy. Acabou, e agora tanto o Andy quanto o Woody precisam partir para outra. E se a mãe de Andy consegue ter forças para se despedir dele, o Woody também consegue. O Woody vê a foto de Andy brincando com ele e os outros, e entende que Andy nunca vai esquecer deles, mas está na hora de dar adeus. O Woody então coloca um bilhete contendo o endereço da Bonnie na caixa, para Andy doar os brinquedos. Agora entra a cena que é considerada uma das mais emocionantes dos filmes da Pixar. E não é por nada não, a maioria que assistiu esse filme adulto
adulto viu os primeiros na infância. Então é como se estivéssemos dando adeus à nossa infância, assim como Andy. Andy fez algo que poucos brinquedos tiveram o privilégio de obter de seus donos, uma despedida. Depois de introduzi-los a Bonnie, ele brinca com os brinquedos, junto com ela. No Toy Story 2 tem uma parte em que a Jessie fala: Quando o Andy brinca com você, é como... Embora você não se mexa, você se sente vivo. Porque é assim que ele vê você. Saber o que significa para os brinquedos ter o Andy brincando com eles uma última vez e ver que o Andy falou bem de cada um deles e pediu para a Bonnie cuidar bem deles é muito emocionante. Em contraste com eles o chamando de tralha no começo. Isso mostra que Andy valoriza os brinquedos em um mundo em que eles são esquecidos, guardados, jogados fora. Não é como se o Andy tivesse que brincar com os brinquedos para sempre. Dar a eles uma despedida digna é o suficiente. Se a Emily tivesse falado da Jessie o que o Andy falou de Woody, provavelmente ela não teria aquele trauma e conseguiria ter superado a separação mais cedo. Se o propósito de um brinquedo é fazer uma criança feliz, então os brinquedos do Andy cumpriram com esse propósito. E agora que ele cresceu, é hora da próxima criança. E o ciclo continua. Mas e se não continuar? Toy Story 4, de 2019, é considerado por muitos um filme desnecessário. Eu mesmo achei isso quando o filme foi anunciado, e minha opinião não mudou tanto quando eu assisti ao filme nos cinemas. De fato, eu achei que eles só fizeram essa sequência por causa do outro propósito que os brinquedos têm. Apesar de ter sido bem recebido pela crítica, alguns espectadores disseram que o filme, indiretamente, estragou o final do terceiro, arruinando uma trilogia perfeita. Eventualmente, eu acabei mudando a minha opinião do quarto filme. Eu sempre achei o filme legal, mas agora percebo que ele abre uma nova perspectiva sobre a questão do propósito de um brinquedo. Eu não acho que o quarto filme estragou o final do terceiro, pois o que faz este final ser tão bom é o Andy se despedindo dos brinquedos. A Bonnie, nesse caso, não importa muito. Ela só está ali para receber os brinquedos. O Andy poderia dar os brinquedos para qualquer outra criança que não faria tanta diferença, a não ser que fosse o filho do Sid. Eu sei que o Andy pediu para a Bonnie cuidar bem do Woody e ela acabou deixando ele guardado, mas isso não importa. O Andy foi para a faculdade, se despediu de seus brinquedos e de sua infância, e agora é cada um por si. O capítulo dos brinquedos na vida de Andy encerrou com maestria, e agora é vida que se segue. E é isso que o Toy Story 4 aborda, o que acontece com os brinquedos depois do Andy ir embora, com foco no Woody, que foi o mais afetado, pois era o favorito de Andy desde o jardim de infância. É nesse contexto que a Bonnie deixar de brincar com o Woody é relevante. Então o filme começa e vemos que não só o Woody fica guardado no armário, mas ele também não é mais o líder dos brinquedos. Afinal, a Bonnie já tinha brinquedos antes, e eles já seguiam o sistema. O Woody, acostumado a liderar, tenta exercer esse papel, mas acaba atrapalhando. E também não cabe muito, já que a Bonnie nem brinca com ele. Fazia sentido ele ser o líder no quarto de Andy, pois ele era o favorito, mas agora não mais. Precisamos entender que a Bonnie é apenas uma criança. Ela não tem obrigação de brincar com o Woody só porque o Andy pediu para ela fazer isso. Inicialmente, ela até gostava do Woody, mas lembrando, ela é uma criança. Criança se apega a algo e no dia seguinte já esquece. E a Bonnie é uma menina, então por que ela brincaria com o Woody se ela tem a vaqueira Jessie, que é basicamente a versão mulher do Woody? Eu também vi algumas pessoas falando que seria melhor se o Woody tivesse ido com o Andy na faculdade, mas eu discordo. Eu acho que foi necessário tanto para o Andy quanto para o Woody essa separação. Principalmente para o Woody, foi necessário encerrar o papel dele na vida de Andy. Ele já cumpriu sua missão. E novamente, é vida que se segue. E o quarto filme demonstra a importância disso, pois a obsessão de Woody em fazer a diferença na vida da Bonnie é o que restou de seu apego por Andy. Mas eu já estou me adiantando. A Bonnie precisa ir para a adaptação do jardim de infância, mas ela não quer ir, pois é tímida e está com medo. Woody vê isso e, ignorando o pai de Bonnie e os outros brinquedos, que disseram que ela não deveria levar nenhum brinquedo para o jardim de infância, o Woody entra na mochila de Bonnie para vigiá-la. Ao chegar lá, ele dá alguns materiais para a Bonnie fazer o garfinho, que eu já expliquei anteriormente a minha teoria do porquê ele ter ganhado vida. O garfinho, no entanto, acha que é lixo, porque era mesmo, e quer ficar no lixo, que é o seu lugar. Toda essa situação nos mostra que o Woody tem um problema claro. Ele precisa fazer a diferença na vida da criança que possui ele. Se você lembrar do quarto do Andy, verá que tinha vários brinquedos secundários, que não ficaram até o Toy Story 3. Esses brinquedos não faziam tanta diferença. O Andy poderia perder eles que talvez nem notasse. E eles estão de boas com esse papel. Eles ficam tranquilos ali, sem se preocupar. O Andy de vez em quando brinca com eles e tá tudo certo. Claro, eles são os primeiros a irem embora na hora de se desfazer dos brinquedos, mas eles provavelmente não ligam muito para isso, ainda mais porque existe a chance deles irem para uma casa cuja criança dará mais atenção
a eles. Já o Woody não aceita fazer esse papel de brinquedo secundário que está longe de ser o favorito, do qual a criança não costuma brincar tanto. Eu não acho que isso tenha a ver com o ego do Woody em querer ser o favorito. Isso já foi resolvido no primeiro filme, e ele não age de maneira tóxica diante disso. É claro que ele fica chateado da Bonnie não brincar com ele, isso é normal, mas a gente nem sabe qual é o brinquedo favorito da Bonnie. Talvez seja a boneca de pano. O problema do Woody aqui não é a inveja, mas a busca por propósito. Se ele é um brinquedo que é deixado de lado e não faz diferença na vida de uma criança, então pra que pertencer a essa criança? Só que na visão de Woody é impossível ele não pertencer a uma criança. Ele não consegue enxergar outra maneira de viver a vida sem ter um dono. É por isso que ele se esforça de maneira obsessiva em fazer a diferença na vida da Bonnie. Mas se a Bonnie não quer brincar com Woody, ele só pode fazer a diferença na vida dela sendo uma mini babá secreta. O propósito de um brinquedo é fazer uma criança feliz, servindo de brinquedo. Pois a partir do momento que o Woody precisa influenciar a vida da Bonnie de outras maneiras, dando os materiais para ela se divertir na escola e garantindo que o garfinho não fuja, o Woody já não está mais agindo como um brinquedo. O garfinho serve para mostrar que o Woody chegou ao ponto de se dedicar a proteger um lixo que sua dona dá mais valor do que o próprio Woody. Os outros brinquedos não se importam com o garfinho porque eles sabem que o propósito deles é ficar ali, serem brincados pela Bonnie ou não, e pronto. O resto se ajeita. Se o garfinho quiser ir pro lixo, deixa ele. Ou você acha que o garfinho vai durar mais que uma semana na vida da Bonnie? É até pior querer manter o garfinho na vida dela, pois quanto mais ela se apegar, mais difícil será para ela aceitar quando o garfinho inevitavelmente se perder ou quebrar. Os pais de Bonnie levam ela e os brinquedos para uma viagem. Eventualmente, o garfinho pula do trailer e o Woody vai atrás. Voltando a pé, ele conta as histórias que teve com o Andy. Você se vê, depois desses anos todos, largado num armário, se sentindo... inútil? É... Tendo cumprido seu propósito. Exato. Woody, eu sei qual é o seu problema. É sério? Você é igual a mim. Lixo! Woody então convence Garfinho que ele deveria esquecer seu antigo propósito, de ser um garfo descartável, para assumir seu novo propósito, ser um brinquedo e fazer a Bonnie feliz. Garfinho concorda e, ao voltar, Woody reconhece o abajur da Beth em um antiquário. E agora é o momento apropriado para falarmos da Beth. No início do filme, vemos que a Beth foi vendida ou doada quando o Andy ainda era pequeno. Não pode ir embora. O melhor pro Andy é que... Woody, não sou o brinquedo do Andy. O quê? Tá na hora da próxima criança. Diante de sua maturidade em aceitar o destino de um brinquedo, Woody, por um instante, pensa em ir junto com a Beth, pois ela sempre foi seu interesse amoroso. Mas quando o Andy dá falta dele, ele lembra que ainda não cumpriu sua missão, diferente da Beth, já que a Molly não quer mais ela, e que darão falta dele se ele ir embora. Voltando para o presente, Woody acaba encontrando a Beth e descobre que ela é um brinquedo perdido, o que, por padrão, ele acha ruim, mas se surpreende ao ver que a Beth está curtindo a vida de brinquedo perdido há 7 anos. Ele a convence a ajudar a resgatar o garfinho do antiquário, que está mantido preso. Se bem que preso não é bem a palavra certa aqui, mas tanto faz. Pela Gabi Gabi, uma boneca dos anos 50 que, assim como o Woody, tem uma cordinha de puxar, mas sua caixa de voz está com defeito, e ela quer que o Woody troque com ela. O que é um problema, pois a caixa de voz de Woody está costurada dentro dele. Ao adentrar o antiquário com a Beth, vemos como a obsessão de Woody em resgatar o garfinho para deixar a Bonnie feliz e o seu costume de liderança o faz tomar decisões impulsivas, sendo que a Beth, que tem experiência com um brinquedo perdido e já conhecia o antiquário, tinha um plano melhor para entrar dentro do armário, diferente do Woody, que saiu correndo pelo corredor e foi visto pelos bonecos capangas da Gabi Gabi, muito para a frustração de Beth. Depois de uma tentativa fracassada em que todos saíram por um triz, Woody quer imediatamente voltar para o antiquário resgatar o garfinho, sendo que ninguém quer acompanhá-lo. Beth, então, finalmente questiona a obsessão de Woody. Ninguém quer isso. Eu quero. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque é o que resta para eu fazer. Eu não tenho mais nada. Apesar da lealdade de Woody ser algo nobre, já vimos no início que a obsessão de Woody com o garfinho vem de sua necessidade de fazer a diferença na vida da Bonnie, sendo que, como brinquedo, ele não consegue fazer isso, já que a Bonnie não quer brincar com ele, e isso é muito difícil para o Woody aceitar. Se a Bonnie simplesmente brincasse com o Woody, nada disso seria necessário. Ele mesmo fala para Buzz anteriormente que não lembra ter sido tão puxado ser brinquedo do Andy quando este era pequeno. Isso porque o Andy gostava do Woody, brincava com ele, e o Woody
Woody não precisava fazer mais nada, já estava cumprido o seu propósito. A verdade é que se o propósito do Woody é o de fazer uma criança feliz, e ele não consegue fazer isso sendo um brinquedo, tá na hora de trocar de criança, ou de vida. É por isso que a Beth implica que o Woody está perdido, está procurando propósito em uma lealdade cega a uma criança que não dá valor a ele. De fato, valoriza mais um pedaço de lixo do que ele. A Bonnie precisa do garfinho. Não, você precisa da Bonnie. Abre os olhos, Woody. Tem um montão de criança por aí. Não pode viver em função de uma a quem tá tão apegado. Isso se chama lealdade. Um brinquedo perdido não entenderia. Eu achei muito interessante o que esse filme fez com a história de Woody. O final do terceiro filme é lindo e tudo mais. Foi um belo desfecho para Andy. Mas o que aconteceria com o Woody caso ele não fosse valorizado como brinquedo pela próxima criança? Como que ele lidaria com isso? Esse é o resultado. Woody volta para o antiquário e concorda em trocar o garfinho por sua caixa de voz, que a Gabi só queria para que Harmony, neta da dona da loja, a levasse consigo. Acaba que Harmony não quer a boneca e o Woody resolve consolá-la. Woody dá um conselho para Gabi que ele precisava ouvir. Na verdade, ele já ouviu isso da Beth, mas foi em tom de discussão. Existem várias crianças no mundo. A Harmony não era a única chance da Gabi. Inicialmente, Woody convida Gabi para ir junto com ele, ser brinquedo da Bonnie. Mas no meio do caminho, Gabi avista uma criança perdida e, com a ajuda dos outros brinquedos, dá um jeito de chamar sua atenção. A menininha então acaba levando Gabi consigo. Gabi acaba sendo a vilã mais empática da série Toy Story. Tudo que ela quer é ser amada por uma criança, mas em vez de desprezar a vida de um brinquedo com um dono, como os vilões de filmes anteriores, o seu caráter duvidoso está em tentar conseguir seu conserto ao estragar outro brinquedo, no caso Woody. Ao ver isso, Woody percebe duas coisas. Primeiro, que existem outras crianças no mundo, e um brinquedo não precisa depender de apenas uma. A Gabi encontrou uma dona que irá amá-la não na Harmony ou na Bonnie, mas em uma criança perdida que eles encontraram na ocasião. E a segunda coisa que ele percebeu foi que ser um brinquedo perdido é do caralho. Na hora de voltar para Bonnie, Woody está claramente confuso e hesitante. Ele não sabe expressar esse sentimento. A vida inteira ele pertenceu a alguém. Esse é o sentido da vida dele. É isso que faz ele ter propósito na vida. Mas agora ele viu que a vida de um brinquedo não depende de uma criança, que ele pode ser um brinquedo perdido, ajudar outros brinquedos a procurar um dono, e ele sempre foi especialista em salvar brinquedos, e pode entreter crianças em parquinhos do país inteiro, viajando e procurando aventuras, sem ter que manter lealdade a uma criança que não dá valor a ele. Ele já teve um dono, já cumpriu seu papel, e agora ele quer procurar outras aventuras. A cena final de despedida é emocionante. Ninguém falou nada. O Woody não falou nada, os brinquedos não falaram nada, ninguém falou pra ele ficar, pra ele reconsiderar, nem nada. Isso porque todos entenderam exatamente o que estava acontecendo. O Woody, ao passar seu distintivo para Jessie, está dizendo: pessoal, fui o líder de vocês desde sempre, mas agora as coisas mudaram. Eu não sou mais o favorito e está na hora de eu seguir em frente. Vocês façam um bom trabalho. Quer dizer que o Woody é um brinquedo perdido? Ele não tá perdido. Não mais. É assim, então, que Toy Story 4 conclui a busca por propósito de um brinquedo. Se o Toy Story 3 encerra a infância de Andy, o 4 encerra a jornada de Woody. Mas então, que conclusão podemos ter de tudo isso que a gente viu até agora? Os 3 primeiros filmes de Toy Story trabalhavam com o conceito dos brinquedos vivendo em função das crianças, implicando que o propósito de um brinquedo é o de fazer uma criança feliz. Já o 4º filme aparece para questionar justamente esse propósito. O Woody estava infeliz com Bonnie, mas insistia em fazer o melhor que podia para ter um impacto positivo na vida da menina, pois ele achava que esse era o seu propósito, sua missão. Era isso que restava para ele fazer. Mas ao conhecer um mundo diferente dos brinquedos perdidos, ele percebe que um brinquedo pode fazer outras escolhas. Não precisa viver em função de uma criança. Em outras palavras, o propósito da vida de um brinquedo não é o de fazer uma criança feliz, é o de ser feliz, é o de viver. Porque se os brinquedos falam, pensam e sentem, eles precisam pensar neles também. A obsessão de Woody no 4º filme nos mostra que um brinquedo pode sim ficar insatisfeito com seu dono e querer outra vida. O Woody já teve uma criança que cresceu e, convenhamos, dificilmente ele terá um dono tão bom quanto o Andy, ainda mais que o Woody tá cada vez mais velho. Então, se o propósito de um brinquedo é fazer uma criança feliz, isso significa que, ao cumprir isso, ele pode simplesmente ser abandonado, guardado ou jogado fora? É claro que não. O brinquedo vai continuar vivendo, mesmo se seus antigos
antigos donos não o quiserem mais. No fim das contas, o propósito de um brinquedo é o mesmo que o propósito de um ser humano, viver. Não existe um propósito ou objetivo propriamente dito. O brinquedo só precisa existir. Ele pode fazer o que ele quiser, mas precisa de motivação para viver. No primeiro filme, Buzz nem se importava em ser explodido. Ele estava muito deprimido ao descobrir que tudo que ele acreditou em sua vida era uma mentira, e que ele é apenas um brinquedo. Woody então mostra o lado bom de ser brinquedo para Buzz, e como ele pode impactar o mundo de maneira positiva sendo um brinquedo. E é aí que Buzz passa a ver sentido na vida outra vez. Woody também convenceu o Garfinho a agir como um brinquedo. Já a Beth, depois de várias crianças, decidiu largar a vida de brinquedo tradicional e se aventurar. Woody, pela primeira vez, tomou uma decisão com base no que ele quer, não no que o seu dono quer. Woody quer ficar com a Beth e se aventurar pelo mundo. Ele não quer ficar guardado no armário da Bonnie. Pense nisso como um relacionamento ruim ou um emprego ruim. Não importa o quanto você se dedica em fazer o melhor possível nessa situação. Às vezes o melhor é sair dessa vida. A série de filmes Toy Story entendeu perfeitamente o que é ser um brinquedo. E a verdade é que os brinquedos não são muito diferentes da gente. Nós também somos abandonados, esquecidos, também ficamos com o coração partido. Ficamos ressentidos, também temos medo da obsolência, de ficarmos velhos, de não servirmos mais, das pessoas que amamos partirem para outra. Nós também somos confusos, questionamos nossos objetivos, tentamos ver propósito em coisas que não trazem retorno. Às vezes sentimos que somos uma ilusão, uma fraude. Às vezes a gente está pronto para desistir de algo que amamos apenas para mudar de ideia no próximo instante. Às vezes nós ficamos na prateleira de uma loja nossa vida inteira esperando nossa vida começar. Mas a verdade é que a nossa vida já começou quando saímos da fábrica.